Olá, eu sou a professora Priscila. Hoje nós teremos mais uma aula de biologia e o nosso tema será seleção e evolução. Bom, sabemos que a evolução das espécies ela foi disseminada por Charles Darwin. No entanto, muito antes de Charles Darwin, já existiam outros cientistas, outros pesquisadores que levantavam essas questões sobre a evolução das espécies. Alfred Wallace foi um dos pioneiros e ele percebeu, muitos aspectos que Darwin já tinha apontado em suas observações e guardou em segredo esses apontamentos por quase 20 anos. Em seguida, passou esses apontamentos para Darwin em seus manuscritos e Darwin, através desses manuscritos, fez suas pesquisas e descobriu a teoria da evolução. A teoria da evolução ela descreve o desenvolvimento das espécies que habitavam ou habitam no planeta Terra. Assim, as espécies atuais, elas são descendentes, de espécies ancestrais que se modificaram ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Sabemos que em todos os grupos de espécies, os indivíduos eles possuem um ancestral em comum, em algum momento da história evolutiva. Assim, todos são descendentes de algum ancestral e eles foram modificados ao longo do tempo através da seleção natural. Bom, a teoria da evolução ela tem alguns aspectos, Esses aspectos são os indivíduos de uma mesma espécie, mesmo que sejam parentes próximos, eles possuem variações entre si. Ou seja, essas variações são resultados de uma mutação ou da reprodução assexuada. E algumas dessas variações podem ser hereditárias e transmitidas às gerações seguintes. Outro pressuposto é que a limitação na disponibilidade dos recursos, ela fez com que os indivíduos de uma população lutassem de forma direta ou indireta por esses recursos e pela sobrevivência. Dessa forma, apenas os indivíduos mais adaptáveis sobreviviam e, através das mutações e das variações pela reprodução assexuada, eles evoluíam com o passar do tempo, se adaptando àquele meio. Bom, essa teoria da evolução das espécies, ela pode ser refutada através de dois segmentos, Uma é o criacionismo, em que ele fala que as forças divinas são responsáveis pelo surgimento do planeta de todas as espécies existentes, em que apenas um Deus criou, ou deuses criaram esses animais e criaram o planeta da forma como é, e que essas espécies e o planeta, eles são imutáveis, o universo é imutável. No caso, essa teoria ela é baseada em questões mais religiosas. E também temos a teoria evolucionista, que propõe a evolução das espécies por meio da seleção natural, que ocorrem através das mudanças ambientais, ou seja, apenas os organismos mais adaptáveis àquele meio é capaz de sobreviver e se reproduzir. Bom, a seleção natural ela foi proposta por Charles Darwin, onde as populações apresentam características diferentes, as quais se tornam mais ou menos adaptáveis de acordo com um determinado ambiente. Na seleção natural, o ambiente ele seleciona, ele escolhe a propagação das características favoráveis, sendo assim um processo natural e é diferente da seleção artificial, que a gente vai ver já já. No caso da seleção artificial, o ser humano ele escolhe essas características consideradas importantes e direciona o processo reprodutivo. Um exemplo interessante sobre a seleção natural e bem atual são as superbactérias. As superbactérias elas são bactérias resistentes a diversos antibióticos e super comuns em ambientes hospitalares. Elas surgiram devido ao uso inadequado de antibióticos. Na administração desses antibióticos, as bactérias que eram menos resistentes, elas morriam, não sobreviviam. E assim, as bactérias mais resistentes iam se adaptando e se tornando mais e mais resistentes àquele certo tipo de antibióticos. Até que chega um ponto que essas bactérias, elas não são capazes de morrer, elas não morrem devido ao uso desses antibióticos. Se o tratamento ele for realizado de forma adequada, essas bactérias apresentam, da forma inadequada, na verdade, essas bactérias que apresentam maior resistência, elas sobrevivem, se reproduzem e deixam as cepas mais resistentes. A seleção artificial, ela consiste entre o cruzamento, seletivo
realizado por nós seres humanos com o intuito de escolher características fenotípicas desejáveis. Esse processo é uma forma de também testar a evolução através de experimentos. No livro mais famoso de Charles Darwin, que é A Origem das Espécies, ele utilizou uma espécime de pombo chamado Columbia livia, através desse processo de seleção artificial. Ele fez a seleção desses pombos e cruzou esses pombos para provar que se o homem consegue selecionar e cruzar esses animais e que esses animais conseguem se reproduzir com características fenotípicas desejáveis, então a natureza também consegue fazer isso. E ele fez assim esse experimento para demonstrar que a teoria da seleção natural é aceitável. A seleção artificial ela é utilizada hoje em dia principalmente para produção de alimentos e também de animais que são voltados para a alimentação, produtos cárneos. Por exemplo, aqui em bovinos, nós conseguimos fazer raças novas através de cruzamentos entre duas raças diferentes, até que se chegue a um ponto que as duas raças elas desaparecem e se formam uma raça diferente. Como, por exemplo, esse exemplo que está sendo dado, em que a gente cruza um animal da raça holandesa e um animal da raça Gy para aumentar a produção de leite, e que através de diversos cruzamentos nós formamos uma raça que a gente chama de raça sintética, uma raça nova, chamada Girolando, que possui as melhores características fenotípicas da raça holandesa e as melhores características da raça Gy, fazendo com que a produção de leite aumente e com que a gente eleve a produção de produtos lácteos. Além disso, esses cruzamentos eles também são usados em espécies vegetais, para aumentar a produção de trigo, soja, arroz, e também em suínos, em aves, em todos os tipos de animais que servem para a nossa alimentação. Um exemplo também da seleção artificial, nós podemos citar os cães, né? Os cães, eles são Canis lupus familiares, eles são mamíferos da família dos canídeos, da qual eles são originários dos lobos, chacais e raposas. Estudos de DNA, eles mostram que os cães atuais, eles são descendentes de lobos que foram domesticados há pelo menos 15 mil anos atrás na Ásia ou no Oriente Médio. Esses animais, eles teriam sido selecionados de forma artificial pelo homem através de gerações até formarem uma subespécie mais dócil que nós chamamos de Canis lupus familiares, que é o nosso atual cão, nosso atual cachorro. E esses animais, eles são mais obedientes e mais dóceis do que os lobos ancestrais. Bom, no nosso Exercitando, nós temos uma questão muito interessante que veio lá de Minas Gerais, que ela fala que o uso de um mesmo antibiótico para tratar repetidas infecções causadas por mesmos tipos de bactérias tem como consequência a ineficácia do tratamento. Tal resultado é devido ao fato de: letra A, o antibiótico induzir modificações no metabolismo das bactérias. Letra B, as bactérias se adaptarem individualmente ao antibiótico. Letra C, o antibiótico selecionar na população bacteriana as bactérias que já eram resistentes a eles. Letra D, o antibiótico introduzir diretamente nas bactérias uma resistência. Ou letra E, nenhuma das alternativas. Bom, a resposta correta é a alternativa C. Assim como todos os seres vivos, as bactérias elas sofrem uma pressão do meio e são selecionadas, de forma que as mais adaptáveis sempre sobreviverão. Em um ambiente que elas são frequentemente expostas por antibióticos, somente as bactérias mais resistentes a esse produto irão sobreviver e se reproduzir. Assim, com o tempo, restarão apenas as bactérias capazes de se reproduzir, as bactérias capazes de suportar a ação daquele medicamento, e assim ficarão apenas as bactérias resistentes. Portanto, mais uma vez, a resposta mais aceitável é a letra C. E nós sabemos que nesse processo de evolução, apenas os mais adaptáveis sobrevivem ao processo de seleção natural. Apenas os mais adaptáveis sobrevivem à natureza. Bom, agora que vocês já conhecem sobre esse tema, sobre essas teorias, treinem em casa
Procurem realizar as atividades que serão propostas pelo seu professor e também acessem a nossa plataforma Eduque no link eduque.ce.ac.gov.br. Obrigada!